Muito se tem falado sobre um certo mal-estar masculino, um sentimento de deslocamento dos homens diante das mudanças recentes na família, no trabalho e nas relações com as mulheres. Será que esse mal-estar existe mesmo? E de onde que ele vem? Oi, Pondé. Oi, Thaís. Pondé, você acha que os homens estão desorientados ou desprestigiados? De onde que viria isso? Olha, primeiro a gente tem que fazer uma espécie de fatiamento social. Eu acho que tem certos níveis sociais em que esse assunto é muito discutido. E por isso aparece muito, né? Quando eu digo esse assunto, a crítica ao homem, ao patriarcado, ao comportamento masculino. Esse tipo de crítica está muito presente no meio audiovisual, no jornalismo, na universidade, na produção de cultura em geral, nas escolas, inclusive de crianças, né? E nesse sentido, acaba se produzindo uma sensação de que a masculinidade, seja lá o que isso for, porque eu acho essas discussões sempre muito imprecisas, ela parece tem que ser reinventada. Agora, eu acho que a principal questão do mal-estar está alocado na formação dos meninos mais jovens. Acho que esse é um drama que a gente vai falar. Mas no noticiário, por exemplo, no noticiário, o homem, como categoria, quando ele aparece, é quase sempre na condição de acusado, principalmente porque agora o feminicídio é um assunto quase diário, nas mídias, também nas campanhas eleitorais, não é? Então, sobre isso, o professor de comunicação social, Wilson Gomes, ele escreveu, também é colunista da Folha, como você, ele escreveu que as estatísticas de feminicídio, que ele evidentemente considera um fenômeno grave, elas fizeram com que os homens passassem a ser tratados como uma categoria perversa, em vez de integrantes de um conjunto que contém agressores. Você concorda com isso? Eu li essa coluna do Wilson. Dito de outra forma, é como se essa discussão tivesse criado uma gramática, como se fala em filosofia, uma gramática moral e política, e que nessa gramática, o homem como categoria é sempre aquele que é mau, que é responsável pelo mal. Mas o fato é que esse tema hoje está quase interditado, porque você pode receber bastante retorno negativo. Que tema? Pensar nesse assunto sem repetir essa gramática a qual eu me referi, que o Wilson aponta. Quer dizer, é como se toda a categoria masculina fosse igual àquele conjunto de homens que são agressores e fazem mal e matam mulheres e tal. Bom, né? Hoje em dia é preciso dizer o óbvio, então vamos deixar claro aqui que a gente não está apoiando homens agressores, nem apoiando o feminicídio e nem apoiando crimes como estupro, nem muito menos estupradores. A gente está aqui falando do homem e de um fenômeno que está sendo percebido por vários analistas, que é um certo mal-estar e que vem de algumas coisas que a gente vai discutir aqui, né? Variáveis sociológicas, filosóficas, históricas, etc. Numa palavra, a gente não é Red Pill. Numa palavra, a gente não é Red Pill. Vamos adiante. Nós ouvimos o professor de comunicação da Universidade Federal da Bahia, o Wilson Gomes, e também o publicitário Pedro de Figueiredo. Os dois falam sobre esse mal-estar masculino e o que estaria causando. Vamos ver. Eu, Pedro, particularmente, entendo como uma certa vergonha de se perceber, né, parte de uma engrenagem que se sustenta, né, essa coisa estruturada do patriarcado, do machismo e tal. Então, às vezes, quando você tem esse mal-estar, esse incômodo, né, vem a partir dessa percepção de se ver ali como parte de uma engrenagem, né, que se sustenta a partir da violência, da submissão de outras pessoas, da falta de repertório para lidar com frustrações e desafios comuns à vida de pessoas adultas, da imposição de um padrão de comportamento para ser visto como homem de verdade. Os homens devem se afirmar e o homem não precisa naturalmente trazer consigo todo o aparato do machismo clássico,
né, que supõe inferiorização da mulher ou imposição do sofrimento da mulher, nem tem que assumir como pecado os pecados novos que são atribuídos ao homem, né? O pecado todo homem é um estuprador, né? Todo homem é um dominador, né? Todo homem é desrespeitoso, né? Ele diz que não é preciso assumir isso. Então, é possível encontrar um outro discurso, uma outra narrativa, uma outra posição emocional para os homens que seja afirmativa, né? Que passe para a ideia daquilo que ele gosta, digamos assim, numa posição conservadora, né? Tradicional, que é o homem protetor, por exemplo. Né? Um homem que assume uma posição de protetor. A afirmação da diferença entre masculino e feminino. É isso. Sabe, acho que a culpa, ela é moralizante, ela te imobiliza, né? Ela te deixa ali se vitimizando muitas vezes, até se chicoteando, assim, né? O que gera essa vitimização dos homens. Então, acho que não é para homens se sentirem culpados, mas essa vergonha, para homens se sentirem envergonhados, eu acho que cabe bem, sabe? Então, para mim, tem uma diferença primeira aí entre culpa e vergonha, né? Porque acho que a vergonha é isso, é você conseguir se sentir mal com aquela situação que está dada, mas não culpado, né? A vergonha te mantém num processo reflexivo, faz você se implicar com o outro e tal, né? A culpa é você consigo mesmo, é uma coisa em si mesmada, coitado de mim, e você fica ali se vitimizando. Então acho que tem essa distinção, mas essa coisa de ser um homem já é uma coisa ruim por si só, já é uma maldição, eu acho que não é para tanto assim, né? A questão da igualdade entre homens e mulheres na vida doméstica, nas relações enquanto seres humanos ou no trabalho, ela é inegociável. Será que não encontramos aqui um princípio que nós todos podemos trabalhar para defender? A outra coisa é você apontar o dedo na cara e dizer que todo homem é um estuprador, aceite isso, etc. Nos escute, quer dizer, não é um convite para conversar, é um convite para nos escutar. Nos escute, nós temos que falar, você não fala nada. Essa é uma proposição que eu acho que, do ponto de vista da prudência política, não é vantajosa. Assim como, do ponto de vista democrático, ela é muito autoritária. Eu acho que o interessante do ponto de vista da prudência política, se você não é maioria, se você é minoria política, é partir para uma tática digamos assim, de convencimento argumentativo, um avanço, um incremento dos direitos. A partir de convencimento. O conhecimento se dá a partir de princípios que nós podemos compartilhar. A fala do publicitário Pedro Figueiredo, a primeira fala dele, traz justamente aquilo que eu acho que o Wilson vai contrapor de alguma forma, o Wilson Gomes, que é a ideia de que, como existiram e existe violência contra a mulher ao longo da história, a gente sabe muito bem disso, né? E continua existindo. Se você é homem, você deve a priori assumir que essa culpa é sua. Né? Isso é claramente um procedimento discriminatório em que, no caso, o homem é um objeto. Entende? Eu acho que o contraponto entre o que fala o Wilson Gomes e o Pedro Figueiredo aparece nessa hora. Agora, o Wilson Gomes, e eu tenho lido ele tem falado sobre esse assunto, acho que ele aponta bem o problema político dessa questão. Ele fala, de alguma forma, politicamente não seria uma boa estratégia. O que não seria uma boa estratégia? Apontar o dedo o tempo inteiro para o homem como sendo culpado. E aí a gente vê isso, inclusive, no âmbito do que se chama machosfera, que fica um monte de cara vendendo misoginia, falando mal de mulher, inclusive atrapalhando a vida de muitos moleques, que, como tem medo de abordar as meninas, e, sem dúvida nenhuma, existe uma mudança de relação nos últimos tempos, né? Acabam aderindo a esse discurso agressivo, violento, eu me refiro à machosfera. É quase como se isso fosse uma prova no âmbito das redes sociais de que há algum problema na estratégia política do apontar o dedo o tempo inteiro, como se todos os homens fossem uma espécie assim de estuprador potencial, assassino potencial. E aí eu acho que quando você desloca essa discussão para a ideia de formar uma nova masculinidade com meninos e adolescentes, aí a coisa pode pegar mesmo. Bom, Dé, mas essa estigmatização, digamos assim, do homem,
tem a ver também com a doutrina identitária, porque a gente fala sempre sobre a teoria da interseccionalidade, e nessa pirâmide aí, o homem branco, heterossexual, ele está sempre no topo lá da pirâmide da vilania, não é isso? Da opressão. Da opressão. Então, as pessoas, elas são oprimidas por causa de suas identidades. E elas são opressoras por causa de suas identidades. Então, dentro dessa simplificação teórica, é claro que o topo da vilania cabe ao homem. Então, isso não é uma coisa natural, uma decorrência natural dessa doutrina identitária? Essa, que na realidade está vinculado lá longe, a ideia hegeliana do senhor escravo e mais fortemente o Marx e a luta de classes, né? Se você assume esse ponto de partida, então você vai chegar à conclusão de que, historicamente, o homem branco, heterossexual, não tem mais lugar de fala porque ele é só opressor. É evidente que houve colonização, é evidente que houve violência, assim como é evidente que a humanidade sempre foi violenta. Todos os grupos sociais praticaram violência em algum momento, né? Mas quando você parte desse pressuposto, é um desenvolvimento natural de que o homem, então, não teria lugar de fala porque agora ele tem que pagar a conta inteira. O problema é que isso é uma teoria. Quando isso vai decantando na sociedade, no cinema, nas escolas, nas teses, no jornalismo, isso vai decantando de tal forma como se todos os homens que existem fosse a priori alguém que vai cometer alguma violência contra a mulher. Todos. Mas, ao mesmo tempo, quando você associa que o homem não tem, esse homem branco heterossexual, ou cis, e cis também, não tem lugar de fala, é culpado a priori, isso acaba se transformando, Thaís, é interessante porque isso tem a mesma dinâmica de qualquer forma de, como já levantou inclusive o próprio professor Wilson Gomes, corre o risco de soar totalitário, entende? Porque é um tipo de discurso que ele vai se espalhando no ambiente de trabalho, onde você circula, na família, e você começa a colar rótulo e você produz, então, uma classe de seres humanos que não merece confiança a priori. Você já percebeu que toda vez que tenta mudar, alguém faz você se sentir culpada por isso? É a amiga, a família, o marido, o ambiente. Gente que diz te amar, mas te puxa de volta para o mesmo lugar de merda de sempre. E isso tem nome: mentalidade de caranguejo. Um sobe, os outros puxam para baixo. E talvez o motivo da sua vida não andar não seja a falta de esforço, seja o balde onde você vive. Não seja um caranguejo é o que vai fazer você enxergar isso. Clica agora no link na descrição ou no comentário fixado antes que esse ambiente destrua o resto da sua vida.